Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da briga da Câmara com o Senado e agora uma grande confusão que aconteceu lá na formação de um super blocão contra o Lira. Caramba, será que o pessoal tá brigando com o Lira de frente, tá batendo de frente com o Lira? Vamos entender isso daí, porque na verdade não é bem isso não. Isso na verdade é o desespero do governo para tentar alguma coisa positiva no Congresso. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Governo de Merda, tá mais bugado que site Ancapsu, Minha Toga é Preta e Arrasta no Chão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, vocês lembram que está havendo um grande problema entre a Câmara e o Senado, exatamente no que tange às MPs, as medidas provisórias, né? O Senado faz questão de voltar à regra que era antes da pandemia, mas essa regra foi alterada durante a pandemia por um consenso entre Câmara e Senado. E a Câmara ficou muito chateada do Pacheco querer voltar à regra antiga sem fazer o mesmo ajuste, sem ter o mesmo consenso, né? Qual que era a regra antiga? A medida provisória vai primeiro para uma comissão, nessa comissão ela é avaliada, pode ser aprovada ou não, pode ser alterada ou não, e depois ela é votada na Câmara e no Senado depois disso, né? O problema dessa história toda é a seguinte, essa comissão muitas vezes demorava para votar as coisas, quando votava a MP estava em cima da hora para a Câmara e Senado votarem, acabava votando de qualquer jeito para não perder a validade da medida provisória. Então ficava uma crise enorme esse esquema lá com essa comissão mista. Mas o Senado reclama que deixando a Câmara votar primeiro para depois ir para o Senado, acontecia o problema com o Senado. A Câmara demorava a votar a medida provisória, quando votava estava em cima da hora, o Senado não tinha tempo de fazer nada, tinha que aprovar o que a Câmara votou sem poder mexer nada na coisa. Então, enfim, é uma confusão isso daí, e o problema é que eu, sinceramente, quem tá certo, quem tá errado, isso é coisa de político, é briga de poder, não faz diferença nenhuma, mas eu tô adorando o que tá acontecendo, porque o que tá acontecendo é o melhor possível para a sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, é o pior possível para o Lula, porque está com esse impasse, isso significa que muitas medidas provisórias vão acabar não sendo votadas e perdendo a validade, principalmente as medidas provisórias do Lula. Já tem um monte de medidas provisórias. Até 30 de abril já começa a vencer as medidas provisórias, as primeiras que o Lula fez lá no iniciozinho do governo dele. Então, isso daqui é ótimo pra gente e é terrível pro Lula. Mesmo que o Lula não tenha nada a ver com isso, o Lula também não se importa, qualquer que seja o acordo, beleza. Só que aconteceu uma coisa, né? O Lira ele estava articulando a união entre o PP e a União Brasil. Hoje em dia, o partido com maior cadeira, maior número de deputados na casa é o PL, é o partido do Bolsonaro, é o partido do Lira. Ele queria juntar o PP e União Brasil, por quê? Justamente para tirar o governo do União Brasil. O governo está tentando puxar União Brasil para o governo, né? E aí, formando esse bloco com o PP, teria menos chance disso acontecer. Aí o que o pessoal fez? Juntou do outro lado republicanos, PMDB, PSD, Podemos e PSC, formando um blocão com 42 cadeiras. Aí duas coisas que é importante notar aqui. Esse pessoal fez um bloco, não fez uma federação. Federação é diferente de bloco. Federação, praticamente os dois partidos passam a funcionar como um partido só. Embora mantenham a sigla independente, mantenham toda a estrutura e coisa e tal, eles passam a funcionar como se fosse um só partido. Isso é uma federação, é o que ele queria fazer com o PP e União Brasil. Do outro lado, PMDB, PSD, Podemos e PSC é um grupo. Isso aí, grupo, ele pode ser feito, desfeito, quebrado a qualquer momento e coisa e tal, então é muito mais leve a coisa. Tem um número maior de pessoas? Tem. Isso pode influenciar em quê? Isso pode influenciar na hora de escolher membros para as comissões, particularmente para a comissão mista de uma medida provisória, por exemplo, ou a comissão mista do orçamento. Provavelmente é isso que esse pessoal está visando. E basicamente só isso. Por quê? Essa ideia de que, não, mas o PMDB e o PSD fazem parte da base de apoio do Lula. Isso não quer dizer que os outros vão para a base de apoio do Lula, não. Aliás, um ponto que o próprio... Aqui, esse aqui é o Lira junto com o pessoal dos outros partidos comemorando a formação do bloco. O Lira não está contra o bloco, não. Ele não tem nada contra isso, não.
o pessoal do jornal é que está tentando jogar isso como se fosse um golpe contra o Lira. Por quê? Porque estão tentando enfraquecer o Lira. O que eles estão vendo, o problema que eles estão vendo é esse. O Lira está forte demais, o Lula arrisca virar Dilma 2, não vai ter governabilidade, porque simplesmente não vai ter como votar nada no Congresso. Mas o problema maior não é nem o Lira, o problema maior do Lula é o Congresso como um todo, né? A avaliação consensual de que nenhum partido de centro e de direita deve dar apoio fechado ao governo. Então, na verdade, esse bloco é pior para o Lula, porque antes era só a União Brasil e outros partidos que não davam apoio direto para o Lula. Agora o PMDB está lá dentro. O PMDB também a gente sabe, o PMDB nunca deu apoio integral a partido nenhum em toda a história. Sempre foi uma sopa de gente lá, um monte de gente junta, não tem uma ideologia, não tem nada, né? O PSD do Kassab já é um pouco mais direcionado. Mas o que ficou claro desse centrão aí, desse grupão que foi criado pelo Podemos e pelo Republicanos, é justamente de que nenhum partido de centro deve alinhar diretamente com o governo, e o fato do partido abrigar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ou seja, o mais provável dessa história aqui, o que eu estou lendo dessa história aqui, muito mais do que fazer associação para prejudicar o Lira ou qualquer outra coisa, ou ajudar o Lula, esse pessoal está de olho no Tarcísio em 2026. É isso que esse pessoal está avisando. Esse grande grupo aqui, o pessoal da Folha, né? É lógico, a imprensa ajuda o Lula e coisa e tal, quer bater no Lira, para o Lira baixar a bola e ajudar o Lula mais, né? E não vai acontecer isso. A gente está vendo aqui que eles estão brigando. Quanto mais briga tiver entre o Senado e a Câmara, melhor, porque o Lula fica parado, fica refém dos dois. A notícia, o jornal quer bater no Lira, quer falar que não, tá vendo? É para disputar com o Lira. A minha leitura é diferente. A minha leitura é que não tem nada a ver com Lira. Ao contrário, o pessoal que continua dando apoio a ele vai continuar dando apoio do mesmo jeito. E a verdade que a Folha de São Paulo não quer perceber, mas todo mundo já está percebendo, é que o Tarcísio de Freitas tem ganho muita notoriedade e está virando um candidato muito bom para 2026, né? Eu, sinceramente, ainda acho que Bolsonaro é um candidato melhor, ainda tem mais possibilidade. Eu gosto muito do Zema também, adoraria o Zema, acho que o Zema tem até mais capacidade que o Tarcísio. O Tarcísio está começando agora em São Paulo, a gente não sabe como é que vai ser o Tarcísio como governador, cara, tem que ver se ele se prova como governador também, né? Ser ministro é uma coisa, ser governador é outra coisa. Enfim, mas certamente o que eu vejo aqui é isso. Esse pessoal já está visando a candidatura do Tarcísio lá em 2026, e daí, por isso que estão formando esse bloco. E esse bloco aí, repara, o PSD do Kassab. O PSD do Kassab é da base do Tarcísio lá em São Paulo. PMDB adora o Tarcísio. Repara, esse pessoal aqui, meu amigo, esse grupão de 142 deputados é o grupo do Tarcísio, é a semente do governo Tarcísio de Freitas 2026 que eles já estão visando para lá. Então, isso aqui não vai ajudar o Lula. Não, ao contrário. Esse grupo se unindo vai querer justamente que o Lula... Não vai querer que o Lula afunde completamente, porque ninguém ganha com o Brasil afundando. Mas vai querer certamente manter o Lula ali em banho-maria para favorecer o Tarcísio em 2026. Pode ter certeza que esse é o plano da galera, né? E, de novo, eu não acho que isso seja a melhor alternativa, acho que Bolsonaro seria muito melhor. Bolsonaro é um cara que tem muito mais vertente de diminuir o tamanho do Estado, muito mais até do que o Tarcísio de Freitas. Gosto do Zema também, mas o Tarcísio de Freitas não é uma solução ruim lá em 2026. É o nome do Bolsonaro, é alguém que cresceu com o Bolsonaro e que tem apoio desse pessoal político lá, desse grupo político significativo desde já, né? Enfim, vamos ver como é que a coisa caminha. Eu acho que isso daqui, na verdade, é uma coisa ruim para o Lula. O que eles estão vendo aqui é blocos de apoio ao Lula que estão se juntando ao Tarcísio de Freitas mais na frente, né? Vamos ver como é que caminha isso daqui. O Lula tá enroscado, meu amigo. O cara não tá bem, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.